Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, de 17 a 39, diz assim: Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas vocês ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e o invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou deles. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: Encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: Façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Dá um glória a Deus aí. Amém. Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra que é maravilhosa, poderosa. Nós viemos neste lugar, nesta manhã, sedentos, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz.
a Tua palavra que muda quem nós somos, é a Tua palavra que transforma as nossas vidas, é a Tua palavra que molda o nosso caráter. Nós viemos sedentos, nós viemos neste lugar, Pai, porque queremos aprender de Ti, queremos receber o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, não nos permita sair deste lugar, Deus, como chegamos aqui. Faça algo novo em nossas vidas, Deus, transforma as nossas vidas nesta manhã, nos permita Te conhecer um pouco melhor, conhecer o Teu coração, Pai, que a Tua presença nesta manhã, que o Senhor se sinta à vontade neste lugar, nesta manhã, mova com liberdade neste lugar, que não haja impedimentos, Pai, para o fluir do Senhor neste lugar. Nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Nós temos estudado a vida do profeta, deste homem de Deus, Elias, que foi levantado por Deus por um tempo muito difícil, para ser voz de Deus num tempo onde as pessoas não queriam ouvir a voz de Deus. Então Deus começa a usá-lo de maneira sobrenatural. Elias vai à presença do rei de Acabe, que havia sido corrompido muito por influência de sua esposa, de Jezabel. E ali agora no meio do povo de Deus, as pessoas estão adorando a outros deuses, Baal, Baalim, Azerá e tantos outros deuses, levantando altares de adoração, levantando imagens e começaram a adorar outros deuses. Destruíram o culto, na verdade, que era feito a Deus, os sacrifícios que eram oferecidos para que os pecados da nação, do povo, fossem expiados. Eles param com tudo isso e eles colocam no lugar disso outros deuses para serem adorados, e por conta disso Elias vai dar uma palavra a Acabe, diz o seguinte: olha, por conta do pecado de vocês, porque vocês abandonaram o único Deus, porque vocês estão adorando muitos outros deuses, então o céu vai fechar, não vai cair uma gota nessa terra aqui enquanto Deus não determinar. E é exatamente isso que acontece. 3 anos e meio de seca naquela nação, e por conta da seca, muita confusão, muitos problemas, muita tristeza, muita necessidade. E como Elias havia dito, só vai chover quando Deus determinar, quando Deus disser novamente que vai cair água do céu e molhar essa terra aqui. Engraçado que depois de 3 anos, depois de muito tempo, na verdade, que já a seca estava instalada naquela nação, o povo passando dificuldade, Acabe querendo a cabeça de Elias, seu exército atrás de Elias, Elias se escondendo em alguns lugares, Deus guardando a vida de Elias. Mas de repente vem a palavra de Deus mais uma vez a Elias, e Deus diz o seguinte: olha, vai lá e fale com Acabe, leve uma palavra para Acabe. Interessante que Elias, quando ele chega lá para falar com Acabe, a primeira coisa que Acabe diz a Elias é o seguinte: o que é que você está fazendo aqui, perturbador de Israel? Ou seja, olha a percepção que Acabe tem da situação. Ele pensa: é por causa deste homem que nós estamos sofrendo. É por causa deste homem, por uma palavra que este homem deu, que nós estamos vivendo uma seca na nossa nação, que pessoas estão morrendo de fome, que animais estão morrendo de fome. Olhando para esse texto e olhando para a atitude de Acabe, às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente pensa: nossa, mas que homem perverso, né? Ele fazendo um monte de coisas erradas e ainda quer culpar o outro, quer culpar o homem de Deus pelas tragédias que ele estava vivendo em sua vida. Mas, na verdade, isso aqui é o ser humano em geral. Isso aqui é que eu e você nós fazemos, porque nós temos a tendência de não assumirmos responsabilidade. A gente sempre quer culpar uma outra pessoa. A gente sempre quer achar que, por estarmos vivendo isso aqui que nós estamos vivendo, alguém foi culpado, alguém fez alguma coisa para nós. Foi por causa daquela pessoa, é por causa da política, é por causa disso, é por causa daquilo. A gente sempre tenta encontrar uma desculpa para aquilo, para as coisas ruins que estamos vivendo. E não foi diferente com Acabe. Ele olha para Elias, ele quer culpar Elias. Ele diz: olha, o que é que você está fazendo aqui? Você que tem perturbado Israel, você que está perturbando essa nação, você que é a causa de nós estarmos vivendo isso aqui. Mas, na verdade, era o contrário disso. Acabe e aquela nação, eles estavam vivendo um caos naquele tempo por conta da desobediência deles e de mais ninguém. Acabe
ele adota ali como a religião, vai naquele tempo, no meio daquele povo, a adoração a Baal e a outros deuses, a Baalins e a Zerá e a muitos outros deuses, e na verdade eles estavam pecando, eles estavam indo contra algo que Deus havia estabelecido já há muito tempo antes. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, né? Não tenha outros deuses diante de mim. Deus dizendo, Deus colocando um mandamento, Deus falando, olha, se tem algo que vocês não devem fazer, aqui era para o povo de Deus, vocês não devem ter outros deuses. E o que é que Acabe, o que é que aquela nação estava fazendo? Exatamente o contrário daquilo que Deus havia determinado. Então eles estão desobedecendo a Deus, eles estão fazendo algo que Deus disse, olha, vocês não devem fazer isto aqui. E sempre quando a desobediência entre a morte, entre a destruição, e por isso que aquele povo estava vivendo esse momento difícil aqui. Primeira coisa, olhando aqui, que eu vejo é que existem sofrimentos, na verdade, isso se aplica nas nossas vidas, né? Existem sofrimentos que são inevitáveis, mas existem sofrimentos que nós podemos evitar, sim. Porque o povo estava vivendo um tempo terrível na vida deles e a culpa não era de Deus, a culpa não era de uma outra pessoa. Porque tem coisas ruins que nos acontecem que a culpa não foi nossa, aconteceu, alguém bateu no teu carro na rua, você estava ali certinho. Alguns maus que acontecem nessa vida, algumas vezes, a gente não tem culpa, mas muitos deles, muitas vezes, nós temos culpa. É por desobediência, é por não seguirmos uma orientação de Deus, é por não sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é por apagarmos a voz de Deus quando Ele fala nos nossos corações. É exatamente o que está acontecendo aqui. O povo está sofrendo, o povo está vivendo algo terrível que não precisariam estar passando, mas estavam passando por conta da desobediência deles. E às vezes a gente pensa que a gente é diferente desse povo. A gente, às vezes, pensa que esse mal que alcançou aquele povo não nos alcança hoje. A gente, muitas vezes, olha para até o Antigo Testamento com uma cultura muito diferente ali, coisas que a gente não vê no nosso cotidiano. Por exemplo, essa adoração a outros deuses, sacrifícios, não é uma realidade na vida da maioria das pessoas. E muitas vezes a gente pensa, isso não tem nada a ver comigo. Mas muitas vezes tem. Que como Lutero disse, naquilo que você apoia o seu coração, aquilo se torna o seu Deus. Às vezes a gente olha para a palavra e a gente pensa, não, eram eles que faziam isso, nós não fazemos esse tipo de coisa. Eram eles que viviam dessa forma e desobedeciam um mandamento, um princípio que foi estabelecido por Deus. Nós não fazemos estas coisas, mas aquilo que tem o meu coração se torna um Deus na minha vida. Será que eu não faço a mesma coisa? Será que existem coisas que não são deuses na minha vida? Será que não existem altares que foram estabelecidos na minha vida, que estão à frente de Deus, que são mais importantes do que Deus? Será que eu não adoro algumas coisas, até pessoas na minha vida que roubaram e tiraram o lugar de Deus na minha vida? Muitas vezes a gente pensa que é algo tão distante de nós, mas talvez esteja mais próximo do que nós imaginamos. Então o povo está sofrendo. O povo está vivendo uma tragédia, porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Me chama a atenção a coragem desse homem, me chama a atenção a coragem de Elias. A gente lê e às vezes não se coloca na história, mas pensa numa coisa. Aquele homem era o homem mais poderoso naquele tempo, naquela região, ali em Israel. O rei, naquele tempo, ele mandava, e o que ele mandava era um decreto. Então, pensa, só tanto que quando Elias ele se encontra no caminho com o governador ali, o governador fica com medo. Ele diz para Elias, e agora, o que eu vou lá falar para Acabe? Se ele souber que eu me encontrei com você e não te levei na presença dele, ele vai cortar a minha cabeça. Ele sabia do perigo que estava passando, porque um rei naquele tempo, ele mandava e era um decreto, e as pessoas tinham que obedecer, era lei. Então, eu penso que Elias, um homem com muita coragem, porque ele vai lá falar para o rei o que Deus estava mandando ele dizer. Agora, como que um homem, a princípio, sozinho, a princípio não tinha um exército para protegê-lo, não tinha pessoas à sua volta, que coragem é essa de se levantar e de ir, de confrontar o rei, de levar uma palavra de Deus para ele? E eu coloquei aqui que, quando nós temos certeza
do chamado que nós temos nas nossas vidas, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou, quando nós estamos debaixo de uma palavra, queridos, eu e você, a gente faz com coragem, a gente faz com ousadia. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte: eu não estou indo só. Eu não estou indo porque eu quero ir apenas. Eu não estou fazendo porque é apenas uma vontade minha, um plano, um sonho meu. Elias, ele se levanta com ousadia, ele se levanta com coragem. Não é porque ele era um super-homem, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava o levando até aquele lugar. Ele sabia que Deus queria falar através de sua vida. Então, por isso, ele se levanta com coragem para fazer aquilo que Deus estava o chamando para fazer. Uma coisa que me chama a atenção, que quando ele chega ali no Carmelo, depois eles convocam, ele fala ao rei: olha, convoca todo mundo, convoca os profetas de Baal, né, os 450 profetas de Baal, os outros 400 profetas aí, dos outros deuses de Azerá, reúna eles no Carmelo e chama o povo também, porque ali a gente vai fazer um confronto ali. E quando chega nesse momento, engraçado, que é o que Elias diz. Então Elias disse ao povo, quando já está todo mundo lá: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Olha que coisa. Haviam muitos profetas na nação de Israel, mas ele era o único que tinha sobrado. E os profetas de Baal são 450 homens. O que é que Elias estava dizendo para aquelas pessoas? Olha, se fosse por quantidade, se fosse por força humana, eu estaria perdido. Eu sou a minoria aqui. Mas o que a gente vai entender, a coragem e a ousadia de Elias ali naquele momento, não é pelo fator humano, não é pela quantidade de pessoas que tinha, não é se aos olhos humanos ele tinha a chance de vencer ou não aquela batalha, mas ele entende o seguinte: eu sou minoria aos olhos humanos aqui, mas eu conto com o favor e com a bênção de Deus, com a proteção de Deus sobre a minha vida. Por isso que Elias vai, tanto que ele faz questão de dizer: olha, eu estou sozinho aqui, vocês estão no monte aqui, mas eu estou sozinho. Me parece até com a história de Davi e Golias, quando Golias está enfrentando Davi, e Golias olha para Davi e pensa: quem é você? E não apenas pensa, ele fala: quem você pensa que você é para vir lutar comigo? Davi pequeno, Davi não era um guerreiro, mas Davi libera uma palavra e diz para o gigante o seguinte: olha, você vem com armas, você vem com espadas, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos a quem você tem afrontado. Olha, a coragem de Davi, a ousadia de Davi não estava em suas habilidades, não estava na força do seu braço, mas estava no fato de que ele sabia que ele não estava sozinho naquela batalha. E nós precisamos saber disso. Eu preciso ter essa convicção todos os dias na minha vida: eu não estou sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. As batalhas que você enfrenta na sua vida todos os dias, quando você chega no trabalho, na tua casa, no meio da tua família, você precisa ter essa convicção: você não está sozinho. O Deus do universo, aquele que controla todas as coisas, está com você, guardando a tua vida, te livrando, te abençoando, te favorecendo, te livrando dos inimigos, guardando você. Eu e você precisamos saber disso. Na verdade, tudo que nós precisamos gira em torno de andarmos com Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, tudo que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, se eu e você nós andarmos com Deus, a nossa vida se resolve. O problema é que muitas vezes a gente deixa de andar com Deus. O problema é que muitas vezes a gente deixa Deus de lado na nossa história. O problema é que muitas vezes a gente acaba priorizando tantas coisas e se esquecendo do que é mais importante nas nossas vidas. E, a princípio, essa história aqui poderia parecer até, eu poderia até ensinar falando de muitas coisas. Olha, do poder e fogo do céu e tudo isso maravilhoso, mas eu penso que a principal mensagem por trás de tudo isso que está acontecendo aqui se resume nisso que eu acabei de falar com vocês, sobre a presença de Deus, sobre relacionamento com Deus, sobre estar ligado e conectado com aquele que pode fazer todas as coisas. A gente podia tirar inúmeras lições dessa passagem aqui, mas eu quero focar, na verdade, naquilo que eu acredito que é mais importante nessa passagem. Olha o que diz no versículo 26, no versículo 28, quando estão todos reunidos ali no Monte Carmelo, e vai ter esse confronto,
E a gente pode até pensar, pô, Elias, ele foi ali, ele tirou onda, né? Elias quis mostrar como talvez ele era bom, o Deus que ele servia era bom. Mas olha o que está acontecendo aqui. Versículo 26 diz assim: pegaram um novilho que lhes foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz. Não houve quem respondesse, ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Então, os profetas de Baal estão ali clamando, desde manhã, estão clamando aos seus deuses, estão pulando, estão tentando de todas as formas uma resposta, que seus deuses enviassem fogo do céu, mas o texto vai dizer que nada acontece, nada aconteceu. E eles pulam, e eles começam a se cortar, olha o que diz no versículo 28, e eles clamavam em altas vozes, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até na hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha o que está acontecendo com a atitude daquelas pessoas. Na verdade, a atitude daqueles profetas revelam, eu acredito que revela muito o tipo de relacionamento que eles tinham com os deuses deles, e depois o que Elias faz vai revelar o tipo de relacionamento que ele tinha com o único Deus. Porque olha o que está acontecendo aqui, eles estão fazendo o quê? Quando eles não ouvem a resposta dos seus deuses, quando os deuses deles não fazem nada e não aparecem, o que é que eles começam a fazer? Se sacrificar. Então eles começam a cortar o seu corpo, começam a fazer coisas, derramar sangue, para que o Deus deles respondesse, mas o Deus deles não responde. A gente vai perceber o tipo de relacionamento que eles tinham com os deuses que eles serviam. Tanto que, se você for ler sobre essa questão de como era a relação deles com os deuses deles, era tudo na troca, como se fosse na troca. Então, por exemplo, eles matavam crianças, eles ofereciam sacrifícios, eles faziam orgias, eles faziam coisas terríveis para que os deuses deles respondessem, então, o clamor deles e o pedido deles. Então, a gente vai entender que o relacionamento daquelas pessoas com os seus deuses era um relacionamento de troca, ou seja, se eu me sacrificar, se eu fizer alguma coisa, se eu entregar algo, se eu sofrer, se eu pagar um preço, se eu derramar sangue, então ele vai vir e ele vai aparecer e vai trazer uma resposta para nós. Elias, ele vai ali, depois de já muito tempo dos profetas ficarem tentando uma resposta e não terem obtido nenhum resultado, Elias vai ali, e Elias não fica pulando, Elias não se corta, Elias ele não faz nenhum tipo de sacrifício, alguma coisa ali que, como se fosse uma troca com Deus, né, para que Deus viesse e respondesse o seu pedido. Aqui a gente já começa a entender um pouquinho a diferença de relacionamento, porque a nossa relação com Deus não depende aquilo que nós fazemos para eles. Não sei se você sabe disso, Deus ele me ama e Deus ele te ama independente do que você faz. Você sabia disso? Saber que você pode pecar, você pode fazer coisas terríveis, você pode fazer seja lá o que for, o amor de Deus por mim e por você continua o mesmo, ele não muda. Outras coisas mudam, é claro, a maneira que eu vivo a minha vida, outras coisas mudam, mas a maneira que Deus olha para mim, o amor de Deus por mim, ele não é alterado. Tanto que Deus, ele nos amou, é o que diz a palavra em João 3, Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho, o seu único filho. E antes, na verdade, de eu ter dito sim para ele, antes de você ter dito sim para ele, antes de você ter feito coisas boas para ele, antes de você ter tomado a decisão de um dia, olha, Deus, o Senhor é maravilhoso, eu vou viver pelo Senhor. Antes de tudo isso acontecer, Ele me amou, Ele te amou. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, o seu único filho para morrer por mim e por você. Na verdade, a nossa relação com Deus, ela não é uma relação de troca. Deus não me ama, Deus não é como eu e você somos. Se gostar de mim, eu vou gostar também. Se me amar, eu amo também. Se fizer uma coisa boa para mim, eu faço para você também. Não, Deus não é assim. Com Deus não existe essa troca. Não é que você precisa fazer alguma coisa para Deus, então para Deus agora olhar para você e falar, agora eu vou ser bonzinho com você. Não é nada disso. A nossa relação com
Deus não é uma relação de troca, não depende do que nós fazemos, na verdade depende daquilo que Jesus já fez. Jesus já fez por mim e por você, Jesus já se ofereceu por mim e por você, e se hoje nós somos alcançados por esse amor, e se hoje nós podemos nos relacionar com Deus, não é porque hoje eu fui bonzinho, não é porque ontem eu fui bonzinho, mas é porque Jesus morreu e pagou um preço na cruz por mim, e este sangue me lava a minha vida, então agora eu tenho livre acesso à presença do Pai, posso me relacionar com Ele, não é uma relação de troca, mas é uma relação de amor, e a gente vai perceber e entender através daquilo que Elias vai fazer, porque ao invés de Elias fazer uma troca com Deus e se cortar e qualquer tipo de ritual ali, ele vai fazer algo, Elias faz algo. Olha o que diz no versículo 30, na parte B, no versículo 31 e 32. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Olha o que Elias faz. O que é que Elias faz, Gui? Elias, o texto diz que ele restaurou o altar. O altar era um lugar que era construído para que ali houvesse sacrifícios, né? Holocaustos, sacrifícios. Eram oferecidos sacrifícios e na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que existiam alguns tipos, na verdade, de holocaustos, de sacrifícios que eram oferecidos. Nem todos os sacrifícios que eram oferecidos necessariamente era para perdão de pecados, para que pecados fossem expiados. Esse era um dos motivos. Mas também se oferecia sacrifícios por outros motivos. Por exemplo, para adorar a Deus, para render graças a Deus, tanto que, por exemplo, Deus deu a ordem ao povo de Israel e disse: olha, depois que vocês passarem o Jordão, o que é que vocês devem fazer? Levanta ali um altar, coloquem pedras e ali vocês vão oferecer um sacrifício. Ali não era para perdão de pecados, ali era uma forma de adoração, ali era um agradecimento, ou seja, até aqui Deus nos sustentou, olha, foi Deus que fez, foi Deus que nos trouxe a este lugar, então nós rendemos graças a Deus. Mas aqui no caso, esse altar aqui que é levantado ali, esse novilho que vai ser morto, esse sangue de animal que vai ser derramado aqui nessa ocasião, tinha um propósito. E o propósito desse altar e desse sacrifício ali no Monte Carmelo que Elias ele vai oferecer era a expiação de pecados. Ou seja, Elias entende o seguinte: nós estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. A desgraça se instalou nessa nação. E foi por conta do pecado do povo. O povo pecou. O povo virou as costas para Deus. E antes de desejarmos qualquer coisa, antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, antes da gente querer achar que a gente pode consertar o que está acontecendo na nossa nação, antes nós precisamos de arrependimento. Antes nós precisamos de perdão. Antes de pedirmos a Deus que Deus venha e restaure a nossa nação, a gente precisa pedir que Deus venha e restaure os nossos corações. Antes a gente precisa pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque falhamos e caímos. O sacrifício, o holocausto ali naquele momento, tanto que o sacrifício no Antigo Testamento ele era oferecido muitas vezes uma vez por ano para toda a nação, então apenas um sacerdote, o sumo sacerdote podia ir lá e oferecer um sacrifício, e a Bíblia vai dizer que para perdão de pecados é necessário o derramamento de sangue, tanto que para os meus pecados e para os teus pecados terem sido perdoados, foi necessário o derramamento de sangue. Jesus derramou o seu sangue precioso, aquele que foi o Cordeiro Imaculado, não tinha nenhum pecado, ele derramou o seu próprio sangue para que hoje eu e você fôssemos perdoados. Então a Bíblia vai dizer que não tem como perdão se não houver derramamento de sangue. Elias entende isso, Elias conhece as Escrituras e ele vai fazer exatamente isso. Ele pega o animal, ele sacrifica o animal, ele corta o animal. Até uma das coisas interessantes de como saber se aquele sacrifício foi, esse holocausto, esse sacrifício foi para perdão de pecados, porque quando não era para perdão de pecados, por exemplo, eles sacrificavam animais ali num altar,
podia uma parte do animal ser consumido ali no sacrifício, uma parte podia ser pega pelo sacerdote, uma parte podia ser ali pega pelo ofertante. Então a pessoa que estava levando o sacrifício, ela podia pegar uma parte, o sacerdote podia pegar outra e o fogo iria consumir a outra. Isso aqui é quando não era questão de pecado. Agora, quando era questão de pecado, ninguém podia pegar nada. O sacrifício, o animal ali que era colocado no altar teria que ser consumido por inteiro, até porque se tocar nisso aqui, a pessoa era considerada pecadora também. Então, desse altar não se pode pegar nada. E quando você vai ler o texto aqui, você vai ver que o fogo do céu consumiu e não sobrou nada. Virou pó, virou cinza, consumiu até a pedra e as águas que estavam ali. Na verdade, é um símbolo aqui, existe uma simbologia, Deus dizendo o seguinte: olha, o fogo consumidor veio e apagou e queimou tudo aquilo que vocês tinham feito até aqui. É isso aqui que está acontecendo aqui. Agora tem outros símbolos também aqui, porque Elias vai dizer, olha, pega ali 12 pedras e ele monta o altar. Ele cria ali o altar para o sacrifício com 12 pedras. Ele diz, representando o quê? As 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Por que ele está fazendo isso? Existe um simbolismo nisso. Na verdade, Deus não precisa ser lembrado de nada, porque Deus não se esquece. Mas o que Elias estava fazendo era o seguinte: olha, lembrando Deus, o Senhor tem uma aliança com o seu povo. O Senhor fez uma aliança com o seu povo. E se nós nos arrependermos, e se nós pedirmos perdão ao Senhor, se um sacrifício for oferecido aqui, se houver derramamento de sangue, então o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor disse que iria fazer nas nossas vidas. Então, esse simbolismo de Elias dizendo para Deus o seguinte: nós sabemos, eu sei que o Senhor é um Deus de alianças, eu sei que o Senhor firmou uma aliança com o seu povo, eu sei que o Senhor não vai nos desamparar aqui, eu sei que o Senhor não vai me deixar aqui na mão, porque o Senhor tem uma aliança conosco. E tudo isso que está acontecendo aqui, na verdade, é uma convicção que nós temos que ter nos nossos corações todos os dias. Não era apenas para aquele povo, mas é para a minha vida, é para a tua vida. Hoje eu não sei se você sabe, mas Deus tem uma aliança comigo e Deus tem uma aliança com você. O sacrifício, o holocausto sendo oferecido ali, na verdade, sacrifício expiatório a gente chama, né? Aquele animal representava ali, iria ser morto, queimado e consumido por conta do pecado do povo, né? Na verdade, o que é que Elias estava fazendo? Só depois de tudo isso que acontece, só depois de ele ter montado o altar, só depois de ele ter colocado o animal, só depois de ele ter preparado todas as coisas ali, é que então Elias ele vai orar. Só depois de tudo isso que acontece é que Elias vai fazer um pedido a Deus. Vai dizer: Deus, lembra-te de nós, olha, o Senhor tem uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, o Senhor tem uma aliança conosco, vem e derrama fogo do céu. Só depois disso, isso me chama a atenção aqui. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós não fazemos mais isso que eles fazem. Nós não precisamos mais fazer esse tipo de coisas, né? Hoje a gente não vem à igreja e monta aqui um altar e traz cada um animalzinho, chega no culto. Se você pecou muito na semana, então você traz um animal um pouco maior, traz umas 3 pombinhas, uma só não vai dar conta, para essa semana foi brava, hein? Preciso levar uns 4 pombinhas essa semana. A gente não faz mais isso, né? Tem gente que tem que entrar com um cavalo na igreja no domingo. Pastor, essa semana foi difícil, viu? Trouxe um boi hoje aqui para ver se Deus me perdoa. Hoje não fazemos mais isso, mas eles faziam isso. Mas na verdade, hoje, o altar não é um altar de pedras. Hoje, esse sacrifício que era oferecido, ele já foi oferecido. Hoje, na verdade, o altar são os nossos corações. Hoje, esse altar que Elias está montando aqui, preparando para a presença de Deus cair, esse altar que ele está organizando ali, preparando para receber o que Deus tinha, hoje não pode ser feito por mãos humanas. Hoje não é um prédio, hoje não é algo físico, mas hoje são os nossos corações. Eu fiquei pensando e meditando nisso hoje, e eu até lembrei da música que eu cantei: Hoje Sou um Altar. Hoje
hoje sou um altar onde podes morar com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero, Senhor Jesus. Hoje os nossos corações são altares de adoração a Deus. O que Elias estava fazendo então, reconhecendo diante de Deus os pecados do povo. Estava ali naquele altar derramando sangue para que os pecados fossem perdoados. Estava restabelecendo o culto, a conexão com Deus, que havia sido perdida no meio daquele povo. O que Elias estava me ensinando e te ensinando não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é tudo sobre o nosso relacionamento com Deus. Depois de Elias fazer tudo isso, ele vai orar então. No versículo 36, ele diz: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, de Jacó, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Olha a oração de Elias. Elias não queria a glória para ele. Ele restaura o altar para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E ele disse para Deus: Deus, responde, responde, mas não por mim, não é porque eu quero, responde para que eles conheçam quem tu és, para que eles vejam mais uma vez o Deus de Israel, que é o Todo-Poderoso. E para mim, a principal mensagem dessa passagem aqui na vida de Elias, ali no Carmelo, porque a gente vai ver que depois disso acontecer, depois do milagre de Deus se manifestar, depois do fogo cair do céu, ali os corações são rendidos, ali os corações voltam para Deus, ali as pessoas se arrependem e reconhecem realmente existe Deus em Israel, e dali começa a mudar todo o cenário, tanto que depois disso ter acontecido, só depois disso ter acontecido, eu vou repetir mais duas vezes, só depois disso ter acontecido, só depois disso ter acontecido, então Elias libera uma palavra. Elias diz a Acabe, eu não li isso hoje, mas o texto vai nos dizer que Elias diz a Acabe: pode se preparar, porque já ouço som de chuva, vai chover. O que ficou seco durante tanto tempo, o Senhor cerrou, tampou os céus e não caiu chuva nesse lugar, mas não é porque ele não queria. Olha só o que Elias estava dizendo: foi o pecado de vocês que fechou os céus. E muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas. A gente sente que o céu está fechado sobre as nossas vidas, a gente sente que Deus não move nas nossas vidas, a gente sente que Deus não está fazendo nada nas nossas vidas. O problema talvez não seja que Deus não está nos vendo, talvez o grande problema talvez é que eu e você precisamos restaurar, talvez eu e você precisamos começar mais uma vez, talvez eu e você precisamos pegar o altar que foi quebrado, talvez eu e você precisamos pegar algumas coisas que foram perdidas no meio do caminho e pegar e reconstruir o altar e colocar as pedras no lugar e oferecer um sacrifício ali. Toda essa simbologia, na verdade, está me ensinando e te ensinando, sabe o que? Olha, sem arrependimento não existe fogo do céu, sem arrependimento não existe milagre do Senhor, sem um coração contrito, sem um coração arrependido
arrependido, não se pode ver as maravilhas de Deus. Deus não te pede nada em troca, não é o que você faz, não são os teus sacrifícios, mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Deus, Ele não rejeita, Ele não consegue rejeitar um coração contrito, um coração humilde, um coração que diz sim para Ele, um coração arrependido. Talvez hoje a maior lição para as nossas vidas, e talvez hoje você olha para a tua vida e você começa a entender o porquê de algumas coisas não terem acontecido. Talvez você comece a entender o porquê que às vezes você sente que Deus está tão distante, que Deus não faz as coisas na tua vida. Talvez esta seca, talvez o fato de não chover já há tanto tempo assim na tua terra, talvez já há tanto tempo você não consegue ver e sentir o sobrenatural de Deus. A culpa não é de Deus, talvez você precisa reconstruir o altar. Talvez você precise se arrepender. Talvez tantas coisas tomaram o lugar de Deus na tua vida. E talvez como aqueles homens que estavam ali, tantos outros profetas clamando e fazendo coisas e dizendo: vem, vem, faz. E nada estava acontecendo. E talvez é isso que está acontecendo na tua vida. Talvez é exatamente isso que está acontecendo na tua vida. Talvez esse seja o teu problema. Talvez você vem culto após culto. Talvez você vem muitas vezes para a igreja, você tem orado e clamado e pedido e feito. Não, eu vou nas 7 semanas da bênção. Porque se eu for nas 7 semanas, Deus vai me abençoar. E talvez você está fazendo igual aquele povo fez. Fazendo. Deus não quer o teu serviço. Deus quer o teu coração. Deus não quer o que você quer fazer, pode fazer por Ele. Ele quer você. É claro que é inevitável. Quando Deus tem o teu coração, você vai fazer coisas para Deus. Quando Ele tem a tua vida por completo, é inevitável. Você vai servir a Deus. Você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Por onde você andar, as pessoas vão ser impactadas pela tua vida. Mas não é sobre o teu serviço. Não é sobre o quanto que você faz na igreja. É sobre o teu coração. Se Ele tiver o teu coração, você vai fazer estas outras coisas. Deus me mandou nessa manhã aqui te dizer, sabe o que? Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração nessa manhã. Hoje é manhã de nós restaurarmos o altar que foi quebrado. E porque não existe mais altar, não existe mais a presença de Deus. Então a gente faz e nada acontece. E a gente fica chateado com Deus e bravos com Deus porque nada está acontecendo. E Deus está me dizendo e te dizendo: eu só quero o teu coração. Eu só quero relacionamento com você, eu quero ser teu amigo. Não mais servo, mas agora filho, agora amigo. Agora alguém que eu posso me relacionar, que pode ouvir a minha voz e eu ouço a tua voz também. Então hoje eu quero te desafiar. Muito mais do que Deus pode fazer e as bênçãos que Ele pode te entregar, porque isso é inevitável, isso vai acontecer. Tanto que a gente vai ver que isso foi consequência. O fogo do céu, o agir de Deus, foi consequência do que aconteceu antes. Foi consequência. Restaurou o altar. Os pecados foram perdoados. A oração foi feita. E Deus ouviu a oração daquele homem de Deus. Então o fogo do céu cai. E as pessoas que estão ali reconhecem: existe Deus em Israel. Eu quero orar com você nessa manhã e eu quero que de verdade você faça uma autoanálise. Você com Deus. Como é que está o altar? Como é que está a tua vida com Deus? Será que você não tem colocado coisas, pessoas no lugar de Deus na tua vida? Será que o grande problema
de todas as áreas na sua vida, não seja que o altar foi quebrado e precisa ser restaurado para que a presença venha. Então, nessa manhã, eu quero te dar essa chance, essa oportunidade maravilhosa. Porque eu sei que quando a gente ouve, os nossos corações se abrem. Quando a gente ouve, nos faz perceber, os nossos olhos muitas vezes são abertos por uma realidade que nós estamos vivendo e a gente não estava nem dando conta que a gente estava vivendo. E a gente ouve, a gente reconhece, uau, sou eu. Esse cara sou eu aqui. Essa mulher aqui sou eu nessa história. Então, se é você nessa manhã, sem vergonha, eu não gosto de fazer isso. A gente sempre teve muito costume na igreja, né? Levanta a tua mão, vem à frente, e né, esses rituais que nós fazemos. E eu não gosto muito de fazer, porque eu já estive aí embaixo, sentado na cadeira, e eu ficava com vergonha. Por favor, Jesus, o que vão pensar de mim? Que eu sou o pior pecador do mundo. E eu, muitas vezes, filho de pastor, né? Aí fazia o convite lá, vem aqui, perdoar teus pecados. Eu falava, ei, lá vou eu de novo, mas já estava na semana passada, gente. O que vão pensar de mim essa igreja? Mas eu também entendo que às vezes é necessário um passo de fé. Às vezes é necessário reconhecer diante de Deus e das pessoas, olha, sou eu quero fazer mais uma vez, eu quero preparar mais uma vez, eu quero que meu coração seja esse altar puro e limpo, para que o fogo do céu caia sobre a minha vida, e para que Deus faça o que Ele desejar na minha vida.